Bem, vamos começar essa edição do JP Domingo destacando as movimentações para o segundo turno da eleição. Jair Bolsonaro não cumpre nenhum compromisso de campanha hoje e segue em preparação para o primeiro debate direto com Lula nesta noite. Mas o presidente começou domingo com uma live na madrugada. Então vamos a Brasília conversar com a repórter Catiúcia Sotomayor, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Catiúcia, conta para a nossa audiência por qual razão o presidente da República se manifestou nesse horário atípico. Bem-vinda. Boa tarde, Daniel. Foi por conta de uma declaração mal interpretada durante uma entrevista que está dando muito o que falar. Numa conversa nesta sexta-feira com jornalistas, com um podcast esportivo, o Bolsonaro usou a expressão "pintou um clima", que geralmente tem um sentido de interesse, mas para dizer que suspeitou de algo estranho quando, no ano passado, viu um grupo de adolescentes venezuelanas durante um passeio de moto pela comunidade de São Sebastião, que é uma região administrativa aqui do Distrito Federal, antes de pedir para ir para a casa delas, onde estavam outras meninas venezuelanas reunidas. Ele então disse que elas estariam se arrumando. E por conta disso, essas meninas estariam se arrumando para ganhar a vida. Essa informação de Bolsonaro, essa expressão que o presidente utilizou para falar sobre as meninas, acabou sendo usada como uma frase que realmente acusados de pedofilia. E numa entrevista, então, o presidente falou isso, que as venezuelanas estariam se arrumando para ganhar a vida, e questionou se eles queriam isso, se os brasileiros, os interlocutores queriam isso para suas crianças também. Ele estaria usando o exemplo para reforçar o discurso da campanha, em que ele cita o histórico político exatamente da Venezuela para abordar o risco do Brasil ficar como o país vizinho caso o PT vença nas eleições. Então, na live dessa madrugada, o presidente se defendeu, disse que sempre combateu a pedofilia e acusou os adversários de deturparem trechos da entrevista dele. Bolsonaro também afirmou que encontrou as venezuelanas num período de pandemia, disse que estava indignado com a situação das jovens e que seu intuito era mostrar a situação das meninas que fugiram da Venezuela. Vamos ouvir um trecho da entrevista de Bolsonaro. O que eu fiz lá nesse momento? Eu mostrei a minha indignação. Eu estava na região periférica de Brasília, com a minha moto, quando eu parei e vi umas meninas de 14, 15 anos bem arrumadas, meninas humildes, e eu pedi para entrar na casa delas. Entrei com umas 10 pessoas comigo. Fiz a live. O que eu estava mostrando com aquilo? A minha indignação. Que aquelas meninas venezuelanas que tinham fugido do seu país, tinham fugido da fome, e estavam, um pequeno grupo delas, como existe milhares pelo Brasil, aqui na periferia de Brasília. E estavam se arrumando para quê? Mostrei toda a minha indignação ali. Pessoas com dificuldade de ganhar vida em plena pandemia. E mostrei a minha indignação. E falei, não quero isso para as nossas filhas, não quero para minha filha, não quero que um dia pessoas tenham que sair do Brasil por causa do regime adotado na Venezuela, que é o mesmo que pode acontecer no Brasil, tendo em vista a amizade de Maduro com Lula. Bem, o senador e coordenador da campanha do pai, Flávio Bolsonaro, nas redes sociais, declarou depois dessa live que a polêmica seria resultado de uma frase mal empregada. Ele disse que Bolsonaro sempre foi um ferrenho combatente da pedofilia e que a esquerda estava criando fake news em cima do jeito do presidente se expressar. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, também foi às redes e chamou de desespero do PT a repercussão das declarações do presidente. Ele escreveu: "Lula, que vergonha, hein? Genocida não colou, então canibal? Ficou ridículo? O que poderia ser mais sem limites? Pedófilo, Lula? Isso só dá medida do desespero de vocês. Aviso, maior será após a eleição." Foi isso que ele escreveu. Eu volto com vocês. Pois é, agora esse episódio, claro, reverberou nas redes sociais, como você trouxe aqui para a nossa audiência. Agora, já deu origem a uma denúncia contra o presidente da República? Sim, a Procuradoria-Geral da República foi acionada para investigar a declaração do presidente. A representação foi feita pelo deputado distrital Leandro Graz, que pede apuração por
prevaricação, ou seja, ele acusa o presidente Bolsonaro de não ter procurado as instâncias de controle justamente para que providências fossem tomadas. E ele solicita que o órgão investigue qual é a situação das adolescentes no país e se a sugestão do presidente de que atividades ilícitas envolvendo corrupção e exploração de menores ocorria no local, se isso tinha realmente algum embasamento concreto. A equipe jurídica da campanha analisa que esse parlamentar cometeu um crime de denunciação caluniosa ao fazer esse pedido ao PGR e deve responder criminalmente por isso. O vídeo da entrevista para o podcast esportivo já foi removido pelo YouTube neste domingo. Todos os canais ligados aos times Vasco, Flamengo e Palmeiras tiveram conteúdo excluído pela plataforma que alegou violação à política sobre informações médicas incorretas, ou seja, nada com relação à declaração que tanto repercutiu. E só para finalizar, a Comissão de Direitos Humanos do Senado deve se reunir nesta semana para analisar o caso e também outro episódio envolvendo declarações da ex-ministra e senadora eleita Damares Alves sobre denúncias de abuso sexual infantil no Pará. A intenção dos senadores é cobrar explicações. E um último destaque, a campanha de Bolsonaro vai ao TSE para proibir que a campanha de Lula explore a declaração sobre adolescentes venezuelanas, porque essa fala teria sido tirada de contexto, e também pede a remoção de publicações nas redes sociais. Daqui a pouco eu volto com mais informações. A gente vai falar das bandeiras que foram colocadas nos palácios do Planalto e da Alvorada e também sobre um pedido do partido do presidente para suspender as redes sociais do deputado André Janones e também que pede a cassação da chapa Lula-Alckmin. Eu volto já com os detalhes. Pois é, para um domingo, muitos assuntos, hein? Daqui a pouco mais Catiúcia Sotomayor diretamente da capital federal. Agora é o momento de acionar Fabiana Barroso comentando os assuntos mais importantes deste domingo. E que assunto para iniciar o jornal, hein, Fabi? Seja bem-vinda. Bom, para começar, queria sua avaliação em relação à fala do candidato Jair Bolsonaro. Você acha que ele errou, distorceram a declaração, depois ele fez uma live para se defender, disse que, na verdade, ele queria fazer um alerta, falar sobre sua indignação em relação àquela situação das moças, as jovens venezuelanas. Queria que você comentasse, claro, a fala de Jair Bolsonaro, toda essa repercussão, mas também sobre o pedido da campanha de Jair Bolsonaro, que foi até o TSE, pedindo que o TSE proíba a campanha de Lula de utilizar esse material. Queria escutá-la. Boa tarde, Daniel, e a todos da Jovem Pan. Bom, esse assunto aí, ele fugiu a qualquer limite do meramente razoável, né? Foi uma deturpação, tiraram do contexto completamente. Ele começa essa fala, o presidente Bolsonaro, nessa live, dizendo, em uma live minha, encontrei essas garotas. E quando ele fala, pintou um clima, ele quis dizer que, na verdade, ele estranhou algo. E aí tem realmente essa live transmitida pela a outra emissora CNN, que inclusive ali no GC da CNN estava até criticando, porque foi no ano de 2020 e estava assim, Bolsonaro se posiciona novamente contra o lockdown, porque ele acabou entrando na casa dessas pessoas, tinha realmente aquele grupo todinho com ele, que anda com o presidente Bolsonaro, o presidente da República não anda sozinho, e ele conversou com as moças ali, ele chegou a verificar a geladeira, porque ele estava ali parado denunciando a situação de não haver emprego, e aí concomitantemente com esse problema que é real, por mais que as pessoas queiram desviar o foco, que é desses imigrantes da Venezuela que vêm parar no Brasil por desespero que está a situação no país. E nós sabemos que até a cidade encostada ali, Roraima, foi uma das cidades que o presidente Bolsonaro ficou na frente no primeiro turno, justamente porque tem esse pessoal aí que é acolhido por uma operação do governo federal chamada Acolhida. Então, o que nós vemos é uma deturpação completa da verdade, da realidade. É até vergonhoso, porque a gente não está debatendo fatos. Não existem indícios de pedofilia, nem existem indícios de prevaricação. Realmente, é uma denunciação caluniosa desse deputado. É um tanto responsável as campanhas, e aí eu me refiro à campanha do presidente Lula, permitir que a quantidade de fake news e o nível dessas fake news acabam atingindo uma campanha presidencial a esse nível. Não é possível que eles não tenham algo
para falar de verdade. Isso parece coisa infantil até, não tem cabimento. Então, o que a gente viu, o que a gente assistiu, esses desdobramentos nas redes sociais, a quantidade, né, de pessoas já colocando a pecha no presidente Bolsonaro de pedófilo, quando ele estava, na verdade, denunciando se poderia haver aquela situação, e ele viu que provavelmente não tinha, porque ele entrou na casa e mostrou a realidade. Ele abriu essa live de madrugada para esclarecer, porque todas as mídias, os principais jornais, estavam já repercutindo como se fosse verdade, pintou o clima associando algo sexual com meninas de 14, 15 anos, e sim, seria pedofilia, mas não existe a mínima razão disso, não fizeram nem questão de apurar a live por inteiro, um trecho um pouco maior. Então, o que a gente assistiu foi uma verdadeira... assim, é lamentável que a imprensa, mais os deputados aí e a campanha do ex-presidente Lula fizeram nesta madrugada os brasileiros passarem, porque isso não é contra o presidente Bolsonaro, é contra a inteligência dos brasileiros de uma forma geral. Ainda sobre esse assunto, Fabi, o deputado distrital Leandro Graz, do Partido Verde, enviou à PGR um pedido para investigar a conduta do presidente neste caso. Você que é advogada, imagina que qual será o posicionamento, o parecer da Procuradoria-Geral da República em relação a esse pedido de um deputado distrital? Esse pedido na PGR, a PGR vai ver que não tem condições alguma, não existem indícios, né, para poder investigar, para abrir uma investigação em relação ao presidente da República quanto a esses fatos. E se a campanha do presidente Bolsonaro realmente fizer o que ela disse, de denunciar esse deputado por denunciação caluniosa, né, fazer uma representação criminal, eu acho que existe chance mesmo disso ir para frente, porque quando você imputa algo a alguém, né, que é sabidamente falso, com intenção de desmoralizar, é uma denunciação caluniosa, então deveria responder. Então, o desdobramento jurídico, se estiver conforme o que eu sei e conheço da justiça, pelo que ela é, sem tomar partido algum, pelo que é tecnicamente, vai ser rechaçada na PGR e muito provavelmente será recebida, então, algo em relação a esse deputado. E a gente viu também desdobramento de comissões para investigar também a Damares, o que é outro absurdo, porque eles deveriam estar empenhados na denúncia que foi trazida pela Damares em relação às crianças brasileiras. Então, se pune quem está trazendo a mensagem e não verdadeiramente ali, né, para ver o que há ou não de crime. E no mistério da Damares teve diversos indiciamentos e inquéritos para ser apurados, e a gente sabe a dificuldade que é em relação a esse tema e o quanto o Brasil precisa encarar esses problemas de frente. Pedofilia só é bom e agrada aos criminosos. O restante realmente é um dos crimes mais horrorosos que existe, é este crime. Então tem que ser rechaçado com toda a força. Pois é, Fabiana Barroso, esse assunto está rendendo, já temos atualizações, porque um senador acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo justamente para a corte investigar a declaração de Jair Bolsonaro sobre as jovens venezuelanas. A minha primeira pergunta, que senador fez isso? Randolfo Rodrigues. Agora, nesse pedido, ele também solicita que a corte determine investigações para garantir a segurança dessas jovens adolescentes. Qual deve ser o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação a esse pedido de Randolfo Rodrigues? Não receber, remeter, se ele vê algum indício, né, para a PGR, porque a PGR que é titular disso. O Randolph não é a primeira vez que ele faz isso, até acertei o nome mesmo, não sabia. Então ele tem esse método de tentar colocar alguma coisa no Supremo. O Supremo não tem competência de investigação ao presidente da República. Se houver, é um absurdo o que estão fazendo com a nossa legislação, então tem que ser remetido para a PGR e fazer aí uma investigação. Só que veja, isso foi no ano de 2020, né? Essas moças, foi mostrado, tem o desdobramento, não há indícios de prevaricação, não há indícios de pedofilia, não há indícios de prostituição, não há indícios de nada disso. Quando ele chegou na casa das moças, ele chegou a abrir a geladeira e tem até a fala de uma das moças dizendo a ele: nossa, o senhor é muito humilde, né? O senhor não é nada arrogante. E aí ele começou a tratar do tema de imigração, Venezuela e Brasil. É esse o foco de tudo isso. Então, veja onde nós estamos chegando. A gente está tendo poder jurídico sendo acionado no Brasil, a Suprema Corte
a corte mais alta do Brasil em escândalos fakes, coisas produzidas a título eleitoreiro, né, e assim, de baixaria mesmo, para tentar embutir na cabeça do brasileiro algo que nem passa perto da realidade. É muito triste observar a situação e eu espero aí de verdade que nossas autoridades dê a devida atenção, e porque só a justiça pode conseguir pôr panos quentes nessa situação. Para isso, a gente merece ter um pleito eleitoral legítimo, sem a discussão de coisas que não faz parte da realidade, Daniel. Então, esse é o grande absurdo, porque não há indícios desse tipo de crime que Randolph está dizendo, que esse outro deputado também está dizendo. É absurdo.